E aí, pessoal, sejam bem-vindas a mais um dia transformando bonecas e transformando vidas com a Arte Reborn. Eu sou a Eliane da Borbulharte Bebês Reborns e hoje nós vamos falar sobre o corpinho dos bebês reborns. É um assunto que tem sido muito pedido, né, pelo pessoal. Nós vamos abordar aqui, eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de corpinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido do corpinho, né, qual que é o tecido melhor. Falar um pouquinho a respeito do peso do bebê reborn, a importância que esse pezinho no lugar certo, a importância que tem para trazer bastante realismo para o seu bebê. E a gente, quem esteve acompanhando nossas lives esses últimos dias, né, nós estamos transformando duas bonequinhas e nós vamos terminar essa bonequinha na sexta-feira. Eu vou estar mostrando para vocês elas prontinha, tá? Tive alguns imprevistos e não finalizei, mas falta muito pouca coisa, mas eu já adianto para vocês que elas estão ficando linda, linda, linda. Vocês vão amar ver o resultado desse antes e depois. Foi um verdadeiro desafio, mas ficaram duas bonequinhas completamente diferentes. Seja bem-vindo, pessoal. Muito feliz de ter vocês aqui de novo comigo. Tenho visto muitas pessoas novas entrando, tem as mesmas, né? Tô vendo que tem gente que tá mesmo separando um pedacinho do dia dela aí, de segunda, quarta e sexta para poder estar aqui junto com a gente falando de boneca, né? Essa bonequinha aqui, ó, nasceu essa semana, né? Olha como é do kit Mariazinha. E ela ficou assim muito bonitinha. Eu já tinha feito ela, eu faço nesse kit, eu gosto de fazer o menininho também, né? E essa daqui, ela deu uma menininha bem bonitinha, não é? E eu vou mostrar pra vocês, nós vamos conversar hoje a respeito do corpinho mesmo. Deixa eu tirar a roupinha dela pra vocês verem o corpinho que foi feito nela, né? Que foi feito um corpinho comprado de material nacional. Cadê? Deixa eu pegar. Esse kit aqui, ele é muito lindo, né? Ele é fabricado pela Sidnil. E como é uma empresa brasileira, eles têm um preço muito bom, tem sido uma boa opção, um produto de muita qualidade. E ela tem um rostinho lindo, é um dos kits deles que eu mais gosto, né? Esse aqui, que ela é pequenininha, recém-nascidinha. Olha o corpinho, né? Eu nem coloquei body, nada, para ficar mais fácil para mim mostrar para vocês. Esse aqui é um corpinho de tecido e ele foi feito uma pessoa daqui do Brasil, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns corpinhos de tecido e outros corpinhos importados para vocês verem a diferença que tem. Muitas pessoas perguntam muito, né, a respeito disso. Esse corpinho aqui, ó, ele foi feito com uma pelúcia, mas uma pelúcia dessa pelúcia mais baixinha. E ele dá, olha, ele tem um acabamento, eu acho que ele fica bem assim, fica bonito, valoriza a boneca, né? Olha aqui, eu vou mostrar aqui. Esse aqui, ó, é o mesmo desse aqui, ó. Esse aqui foi feito com uma pelucinha baixa. Geralmente esses corpinhos vêm na cor pêssego. Se você estiver fazendo um bebê negro, a gente compra ele mais na cor marronzinho, né? Sempre a gente encontra nesses tons. Essa bonequinha aqui, ela tem os membros 3/4. Às vezes as pessoas perguntam muito assim pra mim, mas na hora de comprar o corpinho, como que eu vou comprar? Então, o que você tem que prestar atenção primeiro? Se tá com kit, isso aqui é o membros 3/4, quer dizer que ela não tem, sabe essa partinha aqui do ombro da boneca? Existe alguns bracinhos que são inteiros nos kits que você compra. Esse aqui, ele é 3/4. Então, na hora de você comprar o corpinho, você tem que comprar o corpinho para membros 3/4. Olha, a perninha, ela tem a perninha também 3/4, né? Existe alguns kits que tem a perninha inteira. Então, para você tem que saber, você olha o teu kit lá, você sabe, meu kit tem o bracinho inteiro e a perna 3/4. Daí, na hora de comprar o kit, você tem que comprar certinho, braços inteiros e pernas 3/4. Tem uns que é o contrário, tem braços 3/4 e pernas inteiras, né? Que nem o kit Rony, ele é assim. Então, você tem que primeiro ver o tipo de kit que você tá comprando para você comprar o corpinho de acordo. E principalmente não só se é 3/4, se é membros inteiros, mas o tamanho, né, do kit. Então, o que às vezes muitas pessoas têm algumas dúvidas em relação ao tamanho do corpinho na hora de comprar, né? Então, geralmente quem vende kit, se você pede pelo modelo, eu tô comprando um kit Rony, por exemplo, né? Eu vou, pra pessoa que tá vendendo, você já pode até falar assim, que tipo de corpinho que ele usa? E você já compra do próprio fornecedor, que a pessoa já sabe. Ou você já
com o passar do tempo, você vai acostumando tanto a trabalhar com essas bonecas, que você já olha pro kit e você já sabe certinho qual o tamanho dele, né? Que nem, por exemplo, esse kit Mariazinha, ele é um kit tamanho 19, né? O kit dele, eu vou pedir aqui, quero comprar um corpinho tamanho 19 com os membros 3/4. Então, geralmente, a maioria dos kits que são mais desse tamanho são membros 19. Daí, depois a gente pega um bebezinho aí de uns 2 meses até 3 meses, que daí é tamanho 20, né? Mas isso aí você não se preocupa no começo, porque a própria pessoa que você comprar o kit, ela vai saber te informar que tipo de corpinho você deve comprar. O que está acontecendo muito agora no Brasil, né? O pessoal tem fabricado muito esses corpinhos. Tem algumas cegonhas que elas mesmas estão fazendo o corpinho. Eu tenho uma aluna que tá fazendo, nossa, ela faz os próprios corpinhos dos bebês dela e fica lindo, né? Só que o que você tem que atentar se você quer realmente fazer o próprio corpinho do seu bebê, né? Se você tem, eu sei que tem muitas pessoas que são costureiras, que sabem costurar, né? Mesmo que não tem às vezes tanta prática em modelagem, o que ela pode fazer? Ela compra um corpinho, desmancha e tira. Por exemplo, ela vai lá e compra um corpinho 20 e desmancha esse corpinho e faz o molde, compra um de cada tamanho, né? Geralmente é assim que o pessoal costuma. Existe já gente que tá vendendo esses moldes, né? Por aí, em cursos online, existe isso já. Acho que dá para procurar na internet que tem. E o que acontece que tem alguns modelos diferentes desses corpinhos, não é? Isso vai assim... vai um pouco do gosto, do que você acha, do que você prefere. Esse corpinho aqui que tá nessa boneca aqui, foi a Salete até que ela fez. Eu compro muito corpinho dela, né? Ela é de Recife, ela é uma costureira muito boa. E ela desenvolveu esse corpinho aqui e ele tem alguns recortes aqui. Ele é um pouquinho acinturado, levemente acinturado. E ela tem esse pequeno franzido aqui no peitinho do bebê e aqui no bumbumzinho dele também, né? E ela fez esse corpinho desenvolvido assim, ela comprou um corpinho importado, desmanchou e fez perfeito, né? E o tecido que ela usa, esse veludinho aqui, eu gosto muito dessa pelucinha, porque essa pelúcia, além de ter um acabamento bom, ela não é uma coisa que ela tem muito elastano. Então, quando você enche, não deforma muito, né? Que é muito importante, às vezes... Tem corpinho que fica parecendo um franguinho assado a hora que coloca, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também sobre a proporção, né? Às vezes eu vejo muitos corpinhos que o pessoal compra por aí, essa parte aqui é um pouco aqui em cima. Então fica com aquela perna muito aberta, fica feio mesmo, né? Então tem que ser assim, se você optar por comprar um corpinho nacional, tem que ser um corpinho de boa qualidade, porque senão, às vezes, se você colocar o corpinho errado aqui, acaba estragando todo o efeito do seu trabalho. O corpinho de tecido, olha, esse aqui já é um outro tipo de tecido. Isso daqui, olha, é um tecido que compra em tapeçaria. Ele também é um veludinho, ele não estica. Eu acho que uma das coisas para vocês observarem é se não estica muito. Ele é um veludinho, porém ele é firminho. Eu acho muito legal também, ó, é um veludinho, essa aqui é uma pelucinha. E esse aqui, ó, é o corpo importado. Esse aqui é um corpinho importado, esse aqui é lá da Bountiful. Eu gosto muito desse material deles, também é tipo um veludinho. Ele não estica, olha, ele não tem muito elastano. Esse tecido eu já até procurei aqui no Brasil, você até consegue importar o tecido, mas aqui não tem assim, mas tem algumas coisas assim parecidas, mas eu nunca achei igualzinho, né? O que você vai observar? Por exemplo, como a gente tá falando de boneca com braço 3/4, precisa ter, tá vendo essa mobilidade aqui? Então, para você poder costurar e deixar essa mobilidade, você precisa colocar uma peça aqui dentro. Vou mostrar para vocês aqui o corpinho importado como que vem. Vem com essa peça de plástico aqui. Você coloca essa peça aqui, depois você vem com uma outra aqui, olha que tem uma pontinha, e ela encaixa. E quando você encaixa, ela meio que trava isso aqui e não sai mais, né? E fica isso aqui, olha. Ó, fica com essa mobilidade. Porém, essa pessoa, olha, ela teve uma ideia diferente também. Cada um acaba sendo criativo, né? E acaba achando, principalmente, né, brasileiro,
né? Nós somos um povo muito criativo, né? Então essa pessoa, olha como que ela optou por trabalhar. Ela coloca aqui uma rodinha de madeira. Ela diz que acho que o cunhado dela é marceneiro, corta, né? Eu tenho uma aluna minha que ela faz de madeira também. O tio dessa minha aluna também cortou várias rodinhas para ela com serra-copo, que deve ser uma coisa muito simples, já corta de bastante. Usa retalhinho de madeira. Isso aqui é um MDF daquele de 3 milímetros. E isso aqui é muito fácil de encontrar retalho. Então ela pega o retalho, ela nem tem muito custo com isso aqui, que ela diz que ela usa retalho da marcenaria do tio e o tio corta para ela. Então ela coloca uma rodinha aqui. Coloca outra rodinha aqui por dentro, né? Pra poder prender, né? Essa parte aqui. Deixa eu virar aqui do avesso. E ela coloca outra rodinha aqui por dentro. E coloca um grampo, né, gente? Olha, esses grampos aqui, ó. Que o marceneiro usa muito. Isso aqui é muito baratinho. Ela coloca o grampo e resolveu o problema da mobilidade, olha, da perninha e dá esse molejo aqui. E é muito bom essa peça, eu nunca tive problema, pra vocês terem uma ideia, já aconteceu disso aqui quebrar de plástico, mas madeira, ó, nunca tive problema de algum cliente eu ter que trocar, né? Essas pecinhas aqui, ó, teve uma época que eu importava elas, porque era muito comum, às vezes, a boneca vir, porque saiu essa parte. Se você não tem essa peça de madeira, o que você tem que fazer? Trocar o corpo inteiro. Então, daí a gente aproveitava, eu comprava essas peças aqui para me encaixar e aproveitava o mesmo corpinho. Uma que agora, por exemplo, assim, ó, esse aqui, ó, é um corpinho nacional, daquele veludinho baixo. E vocês podem notar, tá vendo que até uma peça aqui transparente, já tem esse conector agora no Brasil para comprar. Sabe essas lojas que vendem material para boneca de pano, de urso, de pelúcia? Isso aqui já é uma coisa que é fácil e não é caro de vocês encontrarem. Vocês vão pôr o conector de plástico, né, para bonecas, que é uma coisa fácil de encontrar. Já teve corpinho que eu comprei, que o pessoal usou sabe um olho grande de bicho de pelúcia? Colocava aquele olho grande e prendia aqui atrás com a pecinha que eles usam para prender em bicho de pelúcia e dava certo. Então você vê assim que de uma maneira que a pessoa acaba improvisando e faz um corpinho bem bonitinho. Então assim, se você atentar para fazer uma coisa de boa qualidade, você mesmo pode fazer teu corpinho, mas assim, preste atenção no tamanho. Vale a pena, às vezes, você ir lá e comprar um corpinho importado mais caro, só para você poder tirar o molde, né, e fazer direitinho. É uma dica de negócio, porque tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro fazendo corpinhos de tecido e vendendo no Mercado Livre. Eu mesma aqui, eu não faço os corpinhos de tecido, né? Eu tenho às vezes eu tenho que fazer muitas bonecas, né? Eu tenho muitas encomendas, então eu acho que não compensa eu parar pra ficar costurando. Uma que eu não sou uma costureira, assim, de mão cheia, eu só quebro um galho, né? Então eu compro todo o corpinho pronto. Esses corpinhos você vai pagar, assim, se for nacional, na faixa aí de uns R$35, 40, tem até de 30 a 40 reais você encontra. Corpinho importado vai estar nas faixas de uns 110, nessa faixa. Mas assim, dá pra você, ou você costura, ou você compra pronto. Daí você tem que ver assim, como que é teu dia a dia, né? O que fica mais prático pra você. Um outro detalhe que eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito do corpinho é a respeito do peso, né? Muitas pessoas têm perguntado para mim assim, como que eu coloco o peso? Como que é que acontece que a boneca tem boneca que fica mais gostosa de pegar, fica com uma carinha mais realista, sabe a hora que coloca no colo, fica com um jeitinho melhor. O que você tem que atentar, vocês estão notando, tá vendo essa bonequinha? Olha como que ela tem esse balanço na cabeça, que ela é uma molinha. Essa cabeça aqui, ela tem um peso nela, e essa cabecinha, ela tem que ficar pesadinho. É como se a gente estivesse pegando um bebezinho de verdade, não é? Essa cabecinha, ela vai cair um pouquinho para trás. Então, quando a gente pega um bebezinho de verdade, a gente toma cuidado, aconchega essa cabecinha, principalmente, né? Porque tem a cabeça do bebê um pouco mais pesada do que o corpo, né? Por isso que a gente toma aquele cuidado, né? Para poder pegar a bonequinha. Pegar o bebê, né? Então, e a boneca, como a gente quer que fique parecido com o bebê de verdade, a gente tem que tomar cuidado. Deixar sempre esse corpo um pouquinho mais molinho aqui. Então, quando você colocar o peso, concentra o peso um pouquinho mais na parte de baixo.
que eu uso esse peso. Então, a gente vai colocar o peso um pouquinho na mão, né? Nas extremidades, né? Eu coloco uma areia até aqui, mais ou menos, no meio da perninha. Depois a gente vai encher com essa plumanta. Então, essa perninha, esses bracinhos, eles estão pesadinhos. E você vai colocar esse peso aqui para deixar, sabe, distribuir dessa maneira, para essa cabeça ficar um pouquinho mais jogadinha para trás. Então, essa boneca aqui, ó, essa boneca, como é uma boneca que a gente material nacional, ela vai ser vendida um pouco mais barato. Então, daí eu não vou usar, às vezes, um corpinho importado nela, né? Então, quando é uma boneca para colecionador, que vai ser um objeto um pouco mais caro, daí, às vezes, vale a pena você investir no corpinho, né, no importado. E tudo isso, então, por exemplo, um corpinho desse nacional aí que você vai pagar uns 35, 40 reais, ele faz um efeito, ele vai, você viu vocês como ficou lindinha, né? A gente coloca a roupinha, ela ainda eu coloco sempre um body por baixo, depois eu coloco a roupinha e acaba dando essa mobilidade. O pessoal tem muito pergunta, deixa eu colocar aqui essa daqui. A Vanessa aqui no Instagram, ela colocou que faz o corpinho de suede. Ah, então, Vanessa, o suede, ele eu acho que é isso aqui mesmo, que é o suede, esse aqui, esse veludinho. Como eu não conheço muito tecido, eu acho que deve ser o suede, né, que é tipo um veludinho. Olha aqui pra vocês verem aqui, esse daqui, né, também, ó, ele tem a cabecinha, ó, um pouquinho mais pesadinho, né, e ele é todo molinho. O que a pessoa às vezes pergunta, né, particularmente, eu prefiro os bebês de corpinho de tecido, porque ele tem, olha, ele vem, ele ajeita no colo igual um bebezinho de verdade, né? Parece que a gente tá pegando mesmo um bebezinho de verdade. Sem contar que às vezes a gente pega no colo e a gente já vem balançando, né? Sem querer, a gente já vem com esse instinto materno de ficar balançando o bebê. E a boneca inteira acaba ficando um pouquinho mais dura, sabe? De pegar no colo. Eu vou mostrar pra vocês também um corpinho inteiro. Ó, peguei até essa boneca. Olha a cabeça, ó. Essa bonequinha aqui, ela foi feita pra colecionador, para objeto de colecionador. Então, ela é bem mais pesada. Mas olha como é importante, olha aqui a mobilidade. Olha que eu pego um bebezinho desse, ele ajeita no colo. Se fosse, imagina se fosse inteirinho de vinil, com o mesmo material da cabeça, a gente não tem essa mobilidade que tem. Esse bebezinho aqui, ó, ele foi feito com corpinho importado. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ele tem os membros inteiros. Tá sendo muito comum hoje as bonecas virem com membros inteiros. Eu vou dar uma dica pra vocês o que fazer. Porque quando tirar a roupinha dele, tirou até a fraldinha dele, tadinho. O que é que a gente faz quando membros inteiros que não tem essa parte de madeira ou de plástico para dar essa conexão, para dar essa mobilidade? Aí aqui. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tem esse corpinho aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Vocês veem que os membros são inteiros. Perna e braço inteiro. E eles estão presos aqui no corpinho, então quer dizer, ele não tem aquela parte de madeira aqui. Pra você não deixar, sabe essa boneca muito dura, presa, se você quiser que tenha um pouco, ó, tá vendo? Ele tem um pouquinho de mobilidade, ele mexe um pouquinho aqui, ele vira um pouquinho. O que você pode fazer? Você pode colocar um pouquinho de base de unha, sabe? Pra deixar um pouquinho mais liso, pra poder pelo menos virar um pouquinho, ó. Ele vira um pouquinho, ele fica um pouquinho mais liso. Não é? Então, essas bonecas aqui, olha, vocês estão vendo, ó, toda molinha. O que é? O pessoal, às vezes as crianças, né, vocês que trabalham fazendo bebês reborns, vocês vão sempre ter alguém perguntando assim, eu quero uma boneca de corpo inteiro, né, eu quero uma boneca de corpo inteiro. O que eu acho, né, legal no corpinho de tecido é isso aqui, né, olha aqui, você pode tirar, coloca a roupinha para tirar foto, né, ele tem toda essa mobilidade aqui que um corpinho inteiro às vezes acaba não trazendo. Deixa eu deixar aqui esse aqui no cantinho. Tem uma pergunta aqui da Érica, ela perguntou se tem como fazer o corpinho de malha. Então, Érica, o que acontece? Até nas nossas lives anteriores, que a gente estava trabalhando com
reforma de bonecas, né? Vocês até viram que eu fiz alguns corpinhos de malha. Por quê? Porque eram bonecas pequenas. Então, quando é muito grande a boneca, às vezes o corpinho de malha, como ele tem um pouco de elastano, às vezes a hora que a gente coloca a plumanta, né? A gente enche com esse tipo de plumanta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Enche com plumanta. Então, você imagina você enchendo isso aqui de plumanta. Se o corpinho de malha, se ele tem uma certa elasticidade, o que que vai acontecer? Vai deformar um pouco o corpinho. Então, quando é uma boneca pequenininha, é perfeito a malha. A malha até é bom que a gente dá umas ajustadinhas, né? Principalmente se é boneca de reforma, que são bonecas assim, às vezes até uns 20, 25 centímetros. Então, dá pra usar a malha. Na reforma a gente usa malha, algodãozinho cru, e aliás a reforma assim, acho que a ideia aqui que é reciclar, não é o que você tem lá. Então aqui a reforma eu uso o que eu tiver na mão e acaba dando certo. Agora, mesmo se for reforma, de repente for um bebezão da Estrela, tem aquelas bonecas grandonas, daí eu prefiro usar um tecido que não estica. Daí, se for reforma, às vezes eu prefiro até usar o algodão cru do que a malha, porque a malha, ela tem essa questão, né, de esticar. Deixa eu colocar essa roupinha aqui. Vou falar pra vocês também um pouquinho a respeito do corpinho inteiro, né? O que que acontece? Existem alguns modelos de bonecas que eles têm um corpinho, esse tipo de corpinho aqui, ó. Que é um corpinho, né? O que que acontece? Esse corpinho aqui, eu tenho uma boneca aqui pronta que eu vou mostrar pra vocês. Esse corpinho aqui, ele vai um corpinho de tecido por baixo. Daí, no corpinho de tecido é que nós vamos prender a cabeça, prender os membros, né? E vocês vão notar, então, é um tipo comum de achar, né? Uma boneca de corpo inteiro que tem essa placa inteira. Deixa eu pegar aqui uma boneca aqui que eu tenho aqui que tá inteira pra mostrar pra vocês como que fica. Aí tá. A plaquinha que eu deixei pra me mostrar pra vocês, vamos ver se ela para de falar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra começar a falar a plaquinha, já que eu vou mostrar. Acho que já até parou, né, Bárbara? Era só pra... Achei que ela fosse continuar falando. Essa boneca aqui, ó, pra vocês notarem, é um modelo que já tá, ele tem um corpinho de tecido, e o corpinho de vinil, só que tá preso, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui atrás, dá pra ver, olha, preso com corpinho de tecido por baixo. Então, isso aqui, tem gente que gosta, mas assim, olha, fica uma boneca um pouco mais dura de pegar no colo, né? Não dá o mesmo molejo da de corpinho de tecido, mas é uma opção, só que não pode dar banho, né? A maioria das crianças, o que que acontece? Uma boneca dessa, você não pode nem pensar em dar banho, porque ela tem essa conexão com o corpinho e entra água aqui, né? E tem todo o pezinho dentro. Então, essa boneca aqui não pode tomar banho de jeito nenhum. A Alice tá perguntando se tem alguma boneca que pode dar banho. Então, Alice, o que que acontece? Todo mundo que trabalha com bebê reborn, nossa, eu recebo todo dia, eu quero uma boneca reborn que pode dar banho. Nenhum bebê reborn pode dar banho. Essa tinta que a gente usa, ela não é pra ficar assim, às vezes de molho na água e acaba estragando, principalmente ainda que entra água dentro e embolora tudo, né? Então, o que eu tô vendo muitas pessoas aí na internet, que às vezes a pessoa compra uma boneca que tem só a cabeça pintada e o corpo dela é uma boneca comum, sabe? Não tem enchimento dentro, não tem pintura, não tem nada. Daí, às vezes, a criança, assim, acaba dando banho aí nesse tipo de boneca. Ou existe também o silicone sólido, né? Eu não trabalho com bonecas de silicone sólido, né? Porque, assim, é um material caro, né? Ainda mais nessa época que a gente tá vivendo, né? Pra vocês terem uma ideia, uma boneca aí de material de custo pra fica uns 5, 6 mil reais por baixo, sabe? Pra poder fazer uma boneca de silicone sólido, que é aquela boneca toda molinha. Mas mesmo aquela boneca, né? Eu conheço um pessoal que trabalha com elas, que fazem, ela sempre aconselha, não pode ficar dando banho, deixar muito tempo debaixo da água, porque a tinta vai encraquelando toda. Então, acaba sendo um produto, né? Você pagar 6, 7 mil reais aí numa boneca, caro, né? Principalmente se for para criança. Acho que não é todo mundo que tem esse poder aquisitivo, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Então, assim, eu optei por trabalhar com vinil siliconado e, de repente, quando a criança quer muito dar banho nessa boneca, tem que se contentar, às vezes, com um lencinho umedecido, né? E para brincar,
e se, né, trabalhando com isso mesmo. Outra coisa que o pessoal pergunta muito a respeito de placa de barriga. Teve uma época que era uma coisa muito... todo mundo às vezes queria, porque via a fotografia lá da boneca com a plaquinha de barriga, e às vezes a pessoa perguntava se tinha com placa de barriga, né? Não sei se vocês que trabalham com boneca, se você tem muito pedido. Eu aqui faz muito tempo que eu quase não trabalho muito com isso, e o pessoal... Porque, olha, isso aqui é uma plaquinha de barriga. Então, o que acontece? Essas bonecas aqui, essas aqui encaixam em alguns dão certo, outras não. Deixa eu pegar uma boneca aqui para você ver como que a gente faz isso aqui. Na verdade, as plaquinhas de barriga servem mais o quê? Para tirar uma foto. Sabe quando você deixa a roupa semi-aberta para fazer uma foto? Então, isso aqui é muito legal para poder tirar foto. Ou às vezes a criança quer brincar de curar o umbiguinho. Então, essa plaquinha é mais assim para poder, tem essa função. Então, às vezes a gente coloca aqui, essa daqui eu fiz um furinho, amarrei uma fitinha, a gente amarra na boneca, né? Isso aqui é uma placa de barriga. Essa placa de barriga, ela pode vir assim, ó, essa daqui tem os mamilos, tem o umbiguinho, tem umas que são inteiras, que tem o sexo do bebê, e outras tem, ó, desse tipo, que é só no umbiguinho. Então, ela atende diversos tipos, mas é mais assim para brincar, né? Às vezes eu já tive uma mãe que comprou uma boneca pra filha, que ela quis com esse tipo de plaquinha, porque ela tinha acabado de ter um bebê e ela ia curar o umbiguinho do bebê dela de verdade. Então a irmãzinha, a outra filhinha, pra não ficar com ciúmes, ela punha essa plaquinha em cima da boneca dela e ela ficava curando o umbiguinho, né? Então foi um jeito da mãe achar, dela participar, né, desse curativo do umbigo, sem, né, colocar a mão no bebê de verdade. Então daí, olha, vamos pegar esse menininho aqui de volta para mim mostrar para vocês como ficaria essa plaquinha aqui. Então, você imagina assim, ó, de repente eu coloco isso aqui. Vamos ver se dá mais ou menos no tamanho dele, né? É isso aqui, só a gente coloca. E na hora de tirar a fotografia, daí coloca a fraldinha, coloca... Como essa plaquinha não é dele, não tá bem da cor dele, mas assim, só para vocês terem uma ideia. A gente coloca e na hora da foto fica tudo lindo, né? Coloca a fraldinha, mas é pra fotografia. Isso funciona muito em vitrine de lojas, de bebês, que às vezes a pessoa quer deixar ali um bebezinho no berço, né? Eu tinha uma loja de móveis que comprava alguns bebês meus e ela queria sempre com plaquinha, porque ela deixava lá de decoração, lá nos berços, no bebê conforto, sempre tinha um bebê, então ela deixava de fraldinha, então como não vai ficar manuseando, colocava ele numa posição que todo mundo que olhasse só ia ver a barriguinha aqui, né? Mas é legal, né? Então, só para vocês conhecerem sobre as plaquinhas. Essas plaquinhas têm tamanho, tem alguns bebês que já vêm com a plaquinha, outros você tem que comprar e ver se tentar encaixar, sabe? Bem mais ou menos, a gente tem que tomar muito cuidado com a proporção da boneca. Então, de repente, essa aqui, por exemplo, é grande para aquele menino. Às vezes eu pego uma coisa muito grande e coloco lá. Então, a gente tem que ter uma ideia, um pouquinho de olhar, né? E da proporção. Deixa eu pegar aqui Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do enchimento do bebê. O que a gente pode colocar para dar peso no bebê? A coisa mais certa, né, quando a gente aprende a arte reborn, assim, se for ver o correto, que ia ficar mais legal, seria aquelas esferas, né, tem umas esferas de vidro que a gente compra na internet. Mas aquelas esferas é caro, se você for comprar mesmo no Mercado Livre que tem, daí o frete, porque você imagina que é vidro, né, é caro. E acaba encarecendo. Então, o que você dá para usar, para você, assim, ter um peso e ser um material um pouco mais barato? Areia de passarinho, desde que seja daquela bem fininha, dá certo, né? Nessas casas de ração, de animais, tem areia, dessas areias lá de aquário, que tem algumas areias que são bem fininhas, que são legais. Existe também uma areia de construção, que chama areia cava, que é aquela areia que você coloca em parquinhos, em escola, sabe aquela areia bem limpinha, branquinha? Essa areia é muito usada para fazer artesanato, então se você pode até ir nessas casas de material de construção, eu quero aquela areia fininha para artesanato. Então você pode, essa areia vem limpinha, lavada, né? Então dá para você colocar essa areia, geralmente eu posso colocar em saquinho, se você quiser colocar até em saquinho, daquele saquinho de chupa-chupa, geladinho, né? Você pode colocar.
e você ou colocar em meia, né? A gente usa muito meia, compra essas meias mais baratinhas, coloca a areia dentro de um saquinho e depois coloca ali dentro da meia. O que você tem que atentar é para você colocar sempre esse peso um pouco mais para baixo e deixa aqui mais só plumando, sabe, para ficar molinho, para dar esse jogo na cabecinha. E essa areia, ela é muito boa, porque se você conseguir essa areia de construção fininha que a gente usa para artesanato, ela é muito barata. E uma dica que eu acho muito legal para você montar e aumentar a tua produção, já deixa, sabe esses pezinhos? Já deixa meio semi-pronto. Se você for usar uma meia, por exemplo, se for usar meia, já corta a meia, já coloca, já amarra tudo direitinho e deixa tudo ali, uma caixa com o peso. Daí você já pode pesar, você vai ter uma ideia do peso que você vai colocar na boneca e na hora que você vai montar, já tá tudo pronto. Eu nunca deixo para fazer essas coisas na hora, porque isso aí acaba atrasando, né? Às vezes você tá aí montando o bebê, você vai parar tudo para poder fazer o peso. Então, se você tiver uma caixinha que tá tudo ali arrumadinho, isso aí vai adiantar muito o processo, né? Porque a hora que você tiver muita encomenda, você precisa agilizar, né? Então, quanto mais você já deixar tudo organizadinho aí, melhor. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, que é a respeito, se tiver pergunta, né, a Bárbara deve estar lá com o caderninho cheio de pergunta, né, que hoje eu não paro de falar um minuto, né, Bárbara, se tiver pergunta pode ir me falando. Tem uma pergunta da Rosa, ela perguntou qual é o peso ideal? Como eu sei qual é o peso ideal para uma bonequinha? Rosa, existe dois tipos de encomenda. Existe aquela encomenda que você faz para uma senhora, às vezes uma pessoa que é colecionadora. Geralmente nessa encomenda eu gosto de colocar uns 3,5 kg, que é mais ou menos o peso que um bebê nasce, se o bebê for renascido. 2.900, 3,5 kg. Já teve pedidos que a mulher quis que eu colocasse 4,2 kg, que era o peso mais ou menos que o filho dela nasceu. Ou se você tá fazendo um bebê de 6 meses, 7 meses, eles são mais pesados. Então, se for para colecionador, pode colocar peso. Agora, se for para criança, né? Que nem nessa época de Dia das Crianças, eu tô trabalhando muito com pronto entrega. Então, essas bonecas que eu ando fazendo, que é pronto entrega, eu nunca deixo assim, eu fico ali 1,9 kg, 2,100 no máximo, sabe? A boneca inteira. Porque como que uma criança, às vezes, vai ficar carregando aquele peso, né? Pra lá e pra cá. Então, acho que não é legal pra criança. E precisa pôr um pezinho pra dar aquela sensação, né? Do bebê de verdade. Não dá pra deixar a boneca toda levinha, mas também não pode ficar carregando nesse peso, deixar muito pesada, porque senão daí a criança nem vai carregar a boneca, porque quem vai carregar vai ser a avó da boneca, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês também, muita gente pergunta a respeito de batimentos cardíacos do bebê reborn, né? Isso aqui é o coraçãozinho, que quando você aperta ele aqui, ele tem tipo uma bateria aqui dentro, e você aperta, ele fica lá, ele faz o tuque-tuque do coração. Nossa, é assim, no mesmo, é como se você tivesse pondo a mão, assim, se você tivesse pondo a mão no coração, sabe? É a mesma batidinha. Então, ele tem um botão bem sensível, olha, você vai apertar aqui, ele liga e depois ele desliga sozinho. Eles fizeram assim para realmente não ficar gastando muita bateria. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar ele no lado esquerdo, né? Enche o bebê reborn, você coloca a plumanta, coloca o pezinho, só que pro final, você antes de colocar, inserir esse corpinho na cabeça, você vai colocar do lado esquerdo, direitinho, e deixa, ele vai ficar meio aqui, ó, você não põe plumanta para não perder a sensibilidade, e daí quando a criança pega a boneca e olha que ela põe aqui dentro, isso aqui, a hora que vem de encontro ao peito, ele faz tipo um tec e ele fica batendo, daí ele bate por alguns segundos, depois ele vai parar, né, porque para não caber a bateria, só que toda vez que fizer esse movimento, né, dá um leve apertãozinho, ele vai começar a bater de novo. Ele tem uma bateriazinha aqui atrás dele, então se quando acabar essa bateria, tem a possibilidade de você tirar a cabecinha da boneca de novo e inserir uma bateria simples, né? Então é assim que funciona. É assim, quem tá trabalhando com bebês reborns não é uma coisa assim que a pessoa pede muito, mas existem umas pessoas que querem isso aqui, né? Isso aqui é um acessório, daí você cobre a parte, né, da boneca, mas é uma coisa legal quando você fala, trabalho com bebês com batimentos cardíacos. Isso aí chama muita atenção nas postagens, né? Gera uma curiosidade, e isso aqui acaba acrescentando valor no seu trabalho, né? Então você pode deixar, é bom a gente ter, né? Deixa lá opcional. Isso aqui
é um gravadorzinho, né? Esse gravadorzinho, ele tem o você pode, né? Eu tive, faz tempo que eu não tenho um pedido dele, né? Faz tempo que eu não fazia boneca, mas eu andei fazendo alguns que às vezes a mãe gostava de gravar a própria vozinha da criança, sabe? Isso aqui é um gravador de voz. Aperta aqui, você vai falar nele e ele é uns 15 segundinhos, é bem rapidinho, mas ele reproduz. Então tinha gente que gravava choro de criança. Teve uma mãe que ela quis gravar o próprio choro do bebê dela, né? Pra irmãzinha. Daí toda vez que tocava, chorava o bebezinho. Isso aqui é um gravador. Ou grava algumas palavrinhas e teve uma última que eu vendi que a mamãe gravou assim, ai mamãe eu te amo, né? Então o bebê ficava repetindo isso, né? É do gosto, porque por exemplo assim, é um bebê recém-nascido, que ele nem assim, se a gente quiser fazer próximo do realismo, um bebê recém-nascido não fala. Então, às vezes a pessoa é do gosto dela, eu sempre deixo bem à vontade. Ou se ela quer gravar chorinho, ou se quiser gravar fala, daí a boneca é dela, ela né, faz do jeito que ela achar que fica melhor. Esse aqui, ó, é aquele que nós acabamos de desligar aqui, que começou a falar, né, que conta a historinha. Isso aqui já tem, né? Isso aqui são os gravadores de bonecas que a gente compra por aí também, isso aqui é um material que você deve encontrar aqui no Mercado Livre e conta historinha e fala. Só que essa aqui acho que assim tem que usar para bonecas maiores, né? Porque um bebezinho, se você for fazer um bebezinho recém-nascido, ele não fala, né? Então, no máximo que pode ser aí é um chorinho. Isso tudo é acessório, né? Acessório que acaba encarecendo um pouquinho mais, mas assim, tem gente que gosta, né? Tem gente que tá disposto a pagar e se você é uma profissional dessa área, você tem que ter tudo e eu acho que fica legal, né? Outra coisa que eu ia falar pra vocês, se vocês toda vez que eu coloco um peso na boneca, eu gosto de envolver com essas mantas acrílicas. Por quê? Porque quando você aperta o corpo do bebê, você não sente, sabe, areia? Não sente a pedrinha, não sente o peso, você aperta pra você sentir só ele fofinho. Então, você faz lá, vamos supor, sua meia com peso, vem com a meia e envolve isso aqui. E depois você vai enchendo com plumanta em volta, né? Então fica um bebê bem fofinho e fica bem legal. Eliane, a Cláudia mandou aqui que ela já ouviu falar que tem até respirador para bebê reborn. Sim, Cláudia, respirador. Até eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas foi bem legal você ter tocado nesse assunto. O respirador, ele é um mecanismo que ele vai fazer, vamos pegar um corpinho para ver se eu consigo demonstrar. Ele é um mecanismo que ele vai fazer isso aqui, ó, como se estivesse respirando. Sabe aquele movimento quando a gente respira, a gente inspira e expira, né? Então, pensa que uma bonequinha estiver fazendo esse movimento da respiração com o corpinho. Então, fica mais legal você fazer isso em corpinho de tecido, que se for um corpinho de vinil aqui, não vai dar esse molejo do corpinho de tecido, né? Esse mecanismo, ele é meio caro, né? Então, eu acredito que deve estar custando aí uns R$1.000, por aí. E é um mecanismo que ele quebra com facilidade. Então, mas para que é recomendado isso? Para uma vitrine. Você imagina lá uma vitrine de roupa, uma vitrine que vai ficar um bebezinho ali paradinho, uma exposição, né, que você esteja fazendo e a pessoa tá passando na vitrine e ela já vê aquele bebê todo real, todo parecido com um bebê de verdade. E ainda vê ele respirando, né? Então, assim, traz mais realismo pro seu trabalho. É uma coisa legal, mas porém, se for para criança brincar, eu acho que é até desnecessário, né? Porque além de ser caro, de ter um valor, assim, que vai gerar um custo significativo para você, o teu trabalho, ele quebra, né? Porque criança, a gente sabe que ela vai querer brincar e tal. Então, eu acho que é mais para uma vitrine, né, Cláudia? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas enfim, né, gente, tem assim muita coisa para falar a respeito do corpinho, né? Tem alguns tecidos que fica muito legal, tecidos que até às vezes não foram testados, que dá certo. E na verdade, assim, no mundo dos bebês reborns, não só dos bebês reborns, mas de qualquer tipo de artesanato, a gente descobre muito coisas testando, né? Mesmo esse mecanismo que eu mostrei para vocês, essa madeirinha. Tem tanta gente que o pessoal é tão criativo, não é? E às vezes você fica procurando, às vezes a gente olha e fala, nossa, mas como que eu não pensei nisso, né? Por isso que é tão importante, né? Essa união da gente, assim, de tá junto. A gente aprende muito com os outros, não é? Eu sempre falo isso, que ninguém é dono da verdade, que ninguém sabe tanto que não, né, que não possa aprender um pouco mais. E espero que eu tenha agregado
né, na tarde de vocês um pouquinho mais, e na sexta-feira a gente vai estar aqui de novo, né, vou estar mostrando aquelas bonequinhas da reforma. A gente vai estar falando um pouco mais a respeito do trabalho dos bebês reborns. Tem muitas pessoas aí que estão cheias de encomenda pro Dia das Crianças, né, e a gente vai devagar aí tentando esclarecer dúvidas, e às vezes as dúvidas de outras pessoas podem ser a sua dúvida e pode estar te ajudando também. Tem uma mensagem aqui da Luciana, ela perguntou: aonde eu compro os corpinhos? Então, corpinho, né, Luciana, você encontra nessas sites que vendem materiais para bebê reborn. Você pode colocar lá no Google, ó, materiais para bebês reborns, que já vai aparecer, tem muita gente vendendo. O Mercado Livre também tem muitos fornecedores bons, né? Agora sim, que você tem que prestar atenção na proporção desse corpinho. Quando você comprar, às vezes é bom, às vezes a gente acha um fornecedor ali que gosta, né? Que faz a proporção, que dá certo, né? A gente acaba fidelizando, né? E é um excelente jeito também de você começar um negócio. De repente você faz um corpinho aí de acordo e as pessoas ficam sabendo, e você vai ver só que isso aí pode virar uma fonte de negócio também. Tem uma pergunta aqui da Mariane também. Ela perguntou se você prefere trave ou barbante. O que fica melhor para colocar na hora do encaixe? Ai, da trave, né? As traves são esses plastiquinhos, aquelas traves que a gente compra, né? Casa de material de construção tem até supermercado que hoje tem, né? Nessa parte elétrica, né? Essas travinhas, às vezes o pessoal usa essa parte elétrica para segurar fio, né? Essa travinha aqui. Essa travinha aqui, ela é muito prática, porque se a gente tá fazendo o corpinho, não tem que ficar passando o barbante, né? A vantagem dela é que ela é prática. Ela é prática e ela tem vários tamanhos, ela é resistente, então é uma coisa boa. A desvantagem que eu vejo da trave: quando a gente corta aqui, ela fica uma ponta, sabe? Que às vezes pode até machucar. O que você tem que fazer quando você corta, pega uma lixinha de unha e lixa para não ficar aquela pontinha, senão a criança passa, isso aqui pode dar uma arranhada, né? A boneca não pode ter nada que tenha ponta, porque é um produto, muitas vezes, para criança. A cordinha. Esses corpinhos importados, às vezes vem com cordinha, tem vezes que vem com trave. Eu gosto dessa cordinha. Esses importados, principalmente, que a cordinha é super forte. Eu já andei comprando produto com cordinha, que vem uma cordinha muito fraca. Então, na hora que a gente tem que prender isso aqui muito firme, daí ela arrebenta, né? Então, se você optar por trabalhar com cordinha, quando você dá aquele nó, tem que dar um nó bem forte. Então, na hora que você corta, ele é bom que ele fica com acabamentinho melhor. Daí você empurra o nozinho pra dentro, ele não fica, sabe, com essa pontinha da trave, né? Mas tem que ser uma cordinha forte. Então, vai muito do seu gosto. Eu, particularmente, assim, às vezes eu gosto muito da cordinha, mas pela praticidade, às vezes a gente já compra, já vem com isso aqui, ó, eu já aproveito, né, e às vezes não dá tempo de ficar tirando isso aqui, passando a cordinha, e acaba, né, o tempo da gente é precioso, né. A Valdiane mandou aqui no Instagram que foi ótima a live. Ai, que bom, Valdiane, espero ter acrescentado no seu trabalho, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no direct, que vai ser um prazer poder falar com vocês, tá? Eu quero ver essas bonecas nascendo, né? Valdiane, tô vendo que tá trabalhando a 1000 por hora, né? Nós vamos começar aí a produzir, porque agora tá chegando o Dia das Crianças, logo tá aí, Natal tá aí, né? Então nós vamos fazer muitas e muitas bonecas. Muito obrigada por cada pessoa que esteve aqui. Muito obrigada, pessoal, que está me acompanhando no YouTube. Essas lives sempre vão para o YouTube depois. Eu tô vendo muitas e muitas mulheres que às vezes não tem tempo de ficar durante o dia acompanhando, e depois elas vão lá para o YouTube e assistir lá. Então, tem recebido mensagens lindas, sabe? Nossa, eu me sinto muito próxima de vocês. Que Deus abençoe a cada um. E sexta-feira nós estaremos aqui novamente fazendo bonecas, transformando bonecas e transformando vidas com a Arte Reborn. Um beijo, gente!